Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre um HQ que é uma pedrada, um soco na boca do estômago. Aliás, será um HQ ou uma anti-HQ? Eu estou falando de Andei por entre as frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas do Paulo Crumbin. Gente, isso aqui é um petardo, é um quadrinho porreta demais, porque o Paulo, ele teve a coragem, ele teve a ousadia de quebrar paradigmas. Isso aqui é um quadrinho que lembra um fanzine, e como ele já tinha feito com Gnut, né, é um trabalho experimental, aqui eu acho que ele chegou, ele conseguiu atingir uma maturidade do experimental, que é a cereja do bolo, eu acho que todos os projetos dele. Para quem não conhece o Paulo Crumbin, ou não está ligando o nome à pessoa, ele faz o quadrinho A2 com a Cris Eico e também lançou as Graphic MSP do Penadinho, né? Vida e Lar. E aqui ele resgata uma pegada punk rock, que é bem característico dele, de uma forma descontraída. É um humor ácido, é um humor crítico, reflexivo, mas ao mesmo tempo extremamente nonsense, né? Ele consegue fazer a ponte entre o crítico e o nonsense de uma forma espetacular. Esse quadrinho, ou esse antiquadrinho, ele tem a proposta, como a gente vê aqui no final, que na verdade o final é o começo da história, né? É um quadrinho de antitrama com a proposta de transbordar, com a proposta de quebrar paradigmas, de questionar normas e tudo aquilo que esteja dentro de uma carapaça de controle. E aí ele faz isso com textos versados, com uma prosa poética e uma poética da imagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma imagem, às vezes, suja, com ruído, que é uma das propostas dos 3 movimentos que ele coloca aqui, dessa chamada HQ do afeto ou HQ do transbordamento. É uma HQ que rompe com tudo, com quase tudo, né? As convenções que a gente tem do quadrinho. Não vai ter aqui a calha, e tem umas horas que você não consegue entender direito, né, o que está acontecendo. O próprio Paulo Crumbin se coloca como personagem que vai aí caminhar por terrenos baldios, por lugares não tão bonitos do nosso Brasil, vai dialogar com personagens da cultura pop e vai passar, vai calcular ali a rota que vai falar um pouco da história recente do Brasil, e dos seus políticos que foram os protagonistas dela. Então a gente tem aqui, né, o golpe, a gente tem Temer, a gente tem os Moro e a prisão de Lula, a gente tem todos os preparativos para as eleições de 2018, né, a vitória de Bolsonaro, e ele coloca, ele vai nomear esses políticos com, com apelidos, né, muito propícios, né, muito interessantes. Eu não vou revelar aqui os apelidos, porque é muito gostoso quando a gente está lendo, a gente ri da forma como o Paulo vai chamar esses políticos que a gente tanto conhece. E a forma como ele vai caracterizá-los, né? Então, lembra muito aqui, tem uma pegada muito grande de Enfio, de Ziraldo dos anos 60, né? E de todo o Pasquim. É aquele humor gostoso, aquele humor que a gente ri,
mas não ri por rir. É um riso, não é só um riso de deboche, né? É um riso sarcástico, é um riso inteligente, reflexivo. E ao mesmo tempo que ele faz essa caminhada desse trajeto histórico recente do Brasil, ele também passa por momentos da periferia, né? Onde tem uma participação do Loure aqui, muito bonita, a questão do empinar pipas, né? Que os meninos da periferia, eles queriam, né? Não era tão importante a pipa em si, mas sim o carretel, né? A linha, a quantidade de linha que se dispunha para deixar a pipa chegar bem mais alto, né? Perto das nuvens, tocando os aviões. E ele também vai falar aqui, ele vai usar de várias metáforas, né, para falar sobre o Brasil e os brasileiros. E uma das metáforas mais bonitas que eu achei foi colocar nós brasileiros como peças de quebra-cabeça. Vai ter um momento em que ele diz assim, mas as peças elas não param de chegar, né? E o desafio é você, no caso os políticos, montarem esses quebra-cabeças. E tem uma imagem que ele coloca assim, um caminhão, praticamente um caminhão de lixo, despejando essas peças soltas de quebra-cabeça, que ele diz que tem a esperança de ser unidos, né? Tem a esperança de que alguém vai conseguir montar o quebra-cabeça e dar ordem e progresso a essas peças que estão caoticamente soltas por aí. E é tudo isso que a gente não vê, né? Ou então é uma ordem e progresso que está lá na nossa bandeira, o lema positivista, que está lá na nossa bandeira, mas que a gente não sabe o que é. E é uma bandeira que vira um Kinder Ovo, né? Que se abre e que lá dentro tem coisas, né? Tem brindes que podem ser bons ou podem ser ruins. O Paulo, ele constrói essa narrativa desconstruída de uma forma muito singular, muito sublime. Ele se utiliza aí de citações de poetas, de filósofos, né, de escritores marxistas, de escritores de esquerda, e ele consegue se apropriar muito bem, assim, tudo que está aqui não foi simplesmente jogado, né? Foi algo pesquisado, foi algo extremamente bem elaborado, tanto que esse álbum aqui, essa HQ, ou essa anti-HQ, ela ganhou, foi um projeto que ganhou rumos do Itaú e foi publicada pela editora Mino agora, né, em setembro de 2022. E é muito gostoso a gente ver um trabalho tão bacana, um trabalho que o artista realmente se debruçou com muita vontade de fazer, né? Vou mostrar aqui algumas páginas, né? Dessa anti-HQ, desse quadrinho que é um manifesto à liberdade de se fazer arte e a liberdade que a arte concede ao artista e a liberdade que a arte envolve aqueles que estão consumindo essa arte, né? Então, Crumbin é um quadrinista porreta e aqui andei por entre as frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas. Como eu falei, a cereja do bolo desse trabalho experimental que o Crumbin vem se propondo a fazer. Quadrinho porreta demais. Vão atrás, confiram, porque merece muito.